Deus abençoe. É bom a gente estar juntos aqui, adorando ao Senhor. E cada um de vocês, até mesmo os jovens que estão conectados com a gente, adorando ao Senhor Jesus pela internet, que por alguma razão não puderam estar aqui com a gente. Deus abençoe cada um de vocês, tá bem? E acompanha com a gente pelo chat também. O chat vai escrevendo aí teu testemunho, manda foguinho, manda coraçãozinho aí. E a gente poder gerar esse ambiente de unidade, de adoração, assim como nós que estamos aqui, tá bem? Eu quero pedir para você pegar sua Bíblia nesse momento e abrir comigo no livro de Josué, capítulo 23, tá bem? Acha lá, seja a sua Bíblia, se você está no modo analógico aí, na Bíblia de papel, ou a tua Bíblia no teu celular, no teu tablet. Acha lá Josué, capítulo 23. Eu quero que a gente fale um pouquinho aqui, te convidar a meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus sobre o amor. Tenha um amor só. E eu quero convidar você a gente meditar em cima de 3 versos nesse capítulo, que é o verso 11, o 12 e o 13. Tá bem? Josué 23, o 11, o 12 e o 13. Daí a palavra de Deus vai dizer assim: portanto, empenhem-se em amar o Senhor, o seu Deus. Porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, o seu Deus, não expulsará mais essas nações de diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Amém, pessoal? Eu acho que você deve ter percebido junto comigo que, simplesmente lendo esses versos aqui, que tem aqui um teor, uma pegada aqui por trás dessas palavras de relacionamento. É uma linguagem de relacionamento. E às vezes até um teor assim de linguagem de relacionamento realmente de casal. E fala-se coisas aqui nesse sentido também. Então é muito importante a gente pegar isso, a gente sentir o espírito dessas palavras aqui por trás. Então, qualquer tipo de relação, e viver é ter relação, né? A gente tem relação com o meio ambiente, a gente tem relação com pessoas com quem a gente convive, com quem a gente interage. A gente sempre está tendo relações em todos os sentidos na nossa vida, e estar vivo tem a ver com isso. Mas tem um outro aspecto, e essa palavra aqui é uma palavra que é chamada de exortação. Exortação é um fica esperto, sabe? Exortação é um se liga, assim. Então, quando alguém exorta alguém, o que está acontecendo é assim, é alguém que está chamando a atenção de outra pessoa. Olha, toma cuidado. Olha, fique esperto. Olha, tem um risco aí. E essa palavra aqui é nesse sentido, de que nem todo relacionamento que a gente vive é bom, é saudável, pode trazer coisas boas para a nossa vida. Então aqui está sendo falado assim, para todos os sentidos, coisas como amar. Observa o que você anda amando, ou a quem você anda amando. Dá uma observada, dá uma prestada de atenção em que ou a quem você anda se apegando, a quem você anda se unindo, aonde você está se envolvendo. Porque quando a gente fala de relação, a gente precisa ampliar isso. E a gente perceber que a gente pode estar se ligando, se envolvendo
amando. É até uma coisa interessante que no nosso jeito de falar normal do dia a dia, a gente muitas vezes usa a palavra amar para dizer que a gente gosta muito, que a gente é conquistado por algo, que a gente curte muito fazer algo, comer algo, estar em algum lugar, etc. Sabe? É porque é forte, porque é algo que expressa uma ligação muito forte, algo que está muito ligado no nosso coração. E o Senhor está chamando a gente para prestar atenção sobre aquilo que está cativando o nosso coração. E aqui tem uma coisa interessante também, galera, que eu acho importante a gente falar, que existe também uma relação entre aquilo que a gente se liga aqui na terra, no mundo natural, no mundo físico, com aquilo que vai ligar a nossa vida no mundo espiritual também. E aí é algo que a gente muitas vezes tem dificuldade de relacionar. Que aquilo que eu ando me envolvendo na minha vida diária, às vezes bate uns barulhos de carroça na nossa cabeça e a gente acha que, não, o que eu estou me envolvendo na minha vida, o que eu faço no meu dia a dia, a maneira como eu gasto o meu tempo, enfim, aquilo que eu mais gosto de fazer, não tem nada a ver com as coisas espirituais da minha vida. Uma coisa é o natural, outra coisa é o espiritual. Mas essa palavra de exortação, de alerta, de chamada de atenção, está dizendo, gente, não é bem assim. Na verdade, aquilo que a gente se envolve, aquilo que a gente se une, aquilo que a gente se liga, aquilo que a gente ama, estará relacionado diretamente na nossa vida diária, com o que a gente faz, com o que a gente se ocupa, com também aquilo que guia as nossas vidas, que influencia a nossa vida no ponto de vista espiritual. Às vezes a gente, na teologia, isso é uma palavra que é chamada de dicotomia, que é a gente tratar estas coisas como separadas. Mas aqui Deus está falando que essas coisas, elas não são separadas, elas estão relacionadas, elas estão ligadas. E aí tem uma outra coisa também para a gente acrescentar, sabe o que é? Toda vez que a gente fala de relacionamento, a gente vai acabar falando de compromisso. Relacionamento envolve compromisso. É uma ligação muito forte. Relacionamento vai envolver fidelidade. Vai envolver lealdade. Então, a gente pode, às vezes, dizer que estamos sendo fiéis, mas da maneira como a gente tem vivido a nossa vida, a gente está sendo infiel. Às vezes a gente pode estar vivendo relações na nossa vida, se envolvendo com coisas na nossa vida, que a gente pode dizer, cara, não tem nada de errado com isso aqui, mas a nossa vida está mostrando evidências de que esse relacionamento é ruim. A gente vive isso nos nossos relacionamentos. Tem gente aqui que é namorado, tem gente aqui que é casado. E quando o nosso relacionamento não está bom, a gente normalmente vai envolver isso daí com a maneira como a gente tem aproveitado o tempo juntos. Ou cada um tem aproveitado o seu tempo. Então imagine um casal de namorados, onde não se falam. Onde cada um está tão ocupado com o seu mundinho. Ah, nós somos namorados? Somos namorados. Mas cada um está tão ocupado com o seu mundinho, tem tantas outras coisas importantes que não tem tempo para estar com o seu namorado, com a sua namorada. Para simplesmente se conhecerem mais, para simplesmente compartilharem experiências, fazerem coisas juntos. Aí vai perguntar, e aí, como é que está o relacionamento de vocês? Ah, está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque não aconteceu nenhuma briga. A gente não briga. E às vezes é verdade, não briga. Porque a gente se respeita. Ninguém agride ninguém, ninguém faz nada ruim contra ninguém, nada errado contra ninguém. É verdade? É verdade. Mas o relacionamento está bom? Não. Por quê?
Porque o relacionamento está sendo sugado com um monte de outras coisas que estão sendo colocadas entre essas duas pessoas. Sabe por que é importante, gente, eu estar falando dessas coisas aqui? Por causa do entorno dessas palavras. De onde vieram essas palavras? Essas palavras vieram da boca de um homem de Deus que foi Josué. O nome desse livro da Bíblia, Josué. E Josué aqui estava abrindo o coração diante do povo de Deus, do povo de Israel. E essa palavra aqui de Josué estava falando da maneira como o povo de Israel estava se relacionando com Deus. E ele estava trazendo essa palavra, como eu estou falando, de exortação. Olha, presta atenção, se liga, fica alerta. Porque vocês estão vivendo um momento nas vidas de vocês em que vocês estão começando uma nova etapa. Tem coisas novas acontecendo. Vocês estão entrando numa terra, uma terra de novidades, uma terra de coisas diferentes, uma terra de coisas que vocês nunca viram. Mas toma cuidado para que ao entrar nessa vida nova, nessa nova etapa das vidas de vocês, vocês não acabem se enchendo com tantas outras coisas, se ligando, se envolvendo, se relacionando com tantas outras pessoas que não tem nada a ver com Deus, coisas que não tem nada a ver com Deus, que o relacionamento com Deus, ele vai diminuindo, ele vai esfriando e vai deixando para dar lugar a outros amores. Sabe que como pastor, uma coisa que eu não tenho medo, eu não posso ter medo desse tipo de coisa, mas isso acende sempre uma luz de alerta no meu coração com vocês, que é quando vocês entram na faculdade, quando um jovem entra na faculdade. Porque a faculdade é um ambiente de estudos, que o ambiente, a maneira como a coisa rola ali, é diferente da escola do ensino fundamental, da escola do ensino médio, onde havia um programa de ensino muito quadradinho ali, onde tudo era reguladinho, os horários, todo mundo de uniforme, hora para entrar, hora para sair, tinha que pedir permissão para levantar, esse tipo de coisa. Mas a faculdade, a conversa muda de tom. E na faculdade são trazidos temas, assuntos, que muitas vezes sequer foram tocados, mencionados nas vidas destes jovens até o ensino médio. E os professores, muitas vezes, ou colegas, às vezes, começam a trazer, às vezes, ideologias, às vezes conceitos ou preconceitos, que começam a embolar a cabeça e o jovem começa a pensar, cara, o mundo, na verdade, é bem diferente daquilo que eu imaginava que ele era. E outra coisa, às vezes, o papo sobre Deus rola no meio desses ambientes também. Mas muitas vezes o papo que rola sobre Deus nesses ambientes é, será que Deus é real? Cara, o mundo é tão complexo, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa boa, mas também tanta coisa ruim, tem tanta história. Enfim, existem tantos deuses que são falados por aí, existem tantas crenças, tantas religiões, existem tantos caminhos. Será que esse Deus que você crê, será que ele é assim mesmo? Uma outra coisa, será que ele existe sequer? Será que existe um Deus? E isso começa a gerar confronto no coração, são coisas novas. E às vezes o jovem começa a se assustar com essas coisas, a acuar e pensar, poxa, será que é verdade isso? Será que é assim mesmo? Será que Deus existe de verdade? Esse Deus que eu conheci, será que é assim mesmo que funciona? Será que é esse o caminho? Isso que eu tenho ouvido falar, às vezes dentro da minha casa, às vezes no relacionamento com os meus amigos que seguem a Jesus, será que é assim mesmo que funciona? Então, coisas começam a se colocar no meio do relacionamento entre nós e o Senhor Jesus. Cuidado. Cuidado, se liga. E por que isso confunde muitas vezes a gente? Porque a gente percebe
que o mundo real, às vezes, ele tem coisas diferentes daquilo que nós vemos na palavra de Deus. Mas não significa que o que está na palavra de Deus não é real. Significa que o que está na palavra de Deus é o propósito que Deus está realizando. E que o mundo que nós vivemos, esse mundo que a Bíblia fala um monte de coisas sobre ele, dentre elas, ele já está no maligno. Ele é um mundo que não gosta da conversa do reino de Deus, do evangelho de Jesus. Portanto, ele vai criar todo tipo de discurso, ele vai criar todo tipo de papo que tire o reino de Deus, Jesus, do assunto, para colocar outras coisas que são mais comuns para o povo em geral. E aí a gente começa a entrar em dúvida, a entrar em crise. Galera, você está percebendo? Esse livro da Bíblia aqui, ele foi escrito há muito tempo atrás. É uma mensagem de Deus que foi deixada há milhares de anos atrás. Mas eu consigo perceber que parece que essas palavras, tirando a linguagem aqui, que é meio antigona, e porque é antigo mesmo, foi escrito ontem, cara. De alguém que sabe perfeitamente o que o jovem vive no século 21. Nos ambientes onde frequenta, onde estuda, onde trabalha, no círculo de amizade, o que está acontecendo na internet, nas mídias sociais. O tempo todo ideias, o tempo todo questões são levantadas. E que podem começar a envolver a gente e ocupar a nossa vida de tal forma. É mais ou menos quando a gente está mexendo em algum aplicativo de mídia social, como TikTok, por exemplo, que hoje em dia as mídias sociais, os aplicativos que estão na moda, são aqueles que são modelados de uma maneira meio chiclete. E qual que é a ideia deles? É a seguinte, é compartilhar o tempo todo coisas muito intensas, mas muito curtinhas, que já vão amarrada na próxima, e na próxima. E aí, então, você fica ali despreocupado, porque você está vendo coisas muito rapidinhas, assim, coisas muito curtinhas. Mas quando você vê, você ficou 2 horas ali. Você ficou 3 horas ali. De coisinha em coisinha, intensa, uma atrás da outra, aquilo atraiu a nossa atenção e a gente nem percebeu. É como se alguém chamasse a gente, olha, vamos numa festa comigo? Que festa? Ah, não dá nada, é nada, é só uma festa. Aí a gente chega lá e percebe que o ambiente é meio louco, é meio pesado. Fala, cara, você não me falou que essa festa ia ser meio pesada desse... Não dá nada, vai ficando aí. Tá bom, ok, vou ficar. Aí você percebe que existe um monte de gente ali que não gostam umas das outras. E de vez em quando rolam umas olhadas, um xingando o outro. Ou está aparecendo ali uma suspeita de começarem a brigar e você está ali no meio. Aí você chega pro teu amigo e fala, cara, o ambiente está meio pesado, é capaz que sobe pra gente. Não, fica tranquilo, não dá nada. Aí você tá, vai ficando. Já que você está ali, né? Já que você foi, aí vai ficando. Aí você vê que alguém ali do teu lado está caindo de tão bêbado, tendo quase como alcoólico. O outro ali está cheirando. Cara, o ambiente está pesado, o negócio aqui tá todo mundo doidão aqui nesse... Não, vai ficando, daqui a pouco a gente vai embora. Aí vai ficando, vai ficando, vai ficando. Quando vê, vira noites. Quando vê, aquilo já fez parte da vida. Quando vê, o nosso critério daquilo que é bom e daquilo que é mal, ele já está todo bagunçado. O nome disso, uma das palavras que a Bíblia usa para expressar isso, gente, é promiscuidade. Misturar. Misturar coisas que não deveriam ser misturadas. Porque misturá-las gera confusão. E um espírito de confusão não é um espírito que vem dos céus. Não é um espírito que vem de Deus. O espírito de Deus, como a própria Bíblia diz, não é um espírito de confusão. Ele é um espírito de paz, de harmonia, de amor. Ok, se isso não é fruto da ação do Espírito de Deus, então é outro espírito. Só que a gente já está envolvido. E a gente já, agora aquilo já está começando a fazer parte.
E agora a gente já está achando que aquilo é normal. Que na verdade o mundo é assim. E que a gente agora já está começando a achar que, cara, eu consigo crer em Jesus e manter a minha fé fazendo outras coisas que não são tão identificadas com Jesus assim. E aí o meu referencial já foi todo bagunçado e eu já perdi o critério do que vale, do que não vale, do que importa e do que não importa. Sabe, galera, que essa palavra ela veio quando estava no começo. Quando o povo tinha acabado de entrar. Estava nos primeiros anos do povo começando a viver aquela vida. Às vezes tem gente que pega no pé, e é uma coisa que já era falada aqui. Cuidado com os relacionamentos que você se envolve. Cuidado, trazendo para hoje, cuidado com as pessoas com quem você está querendo namorar. Cuidado com as pessoas com quem você está querendo noivar. Cuidado com o tipo de pessoa com quem você está querendo casar. Com quem você está querendo construir uma vida juntos. Com quem você quer ter uma família junto. Não estamos aqui fazendo discriminação de pessoas. Como se houvessem seres inferiores e seres superiores. Inclusive, essa é uma coisa que tem algumas pessoas que não gostam de Jesus e não gostam de crente exatamente por causa disso. Porque acham que crente se acha melhor que os outros. Se apresenta como sendo superior aos outros. Eu sou salvo, eu sou filho de Deus. Você é um perdido, miserável, pecador. Não, não é assim que a gente está falando. Os olhos do Senhor, o plano de Deus para as vidas de todos nós é o mesmo. Agora a questão é a seguinte: qual é a influência? Qual é o referencial que está direcionando a vida de cada um? A gente precisa, galera, aprender a se fazer essa pergunta em todas as vezes que a gente está para se envolver com alguém. Todas as vezes que a gente está para se envolver com algo novo, a entrar num ambiente diferente que a gente não conhece, a gente fazer essa pergunta. A influência, o referencial que está direcionando isso daqui, é a mesma influência, é o mesmo referencial que está norteando a minha vida? O Jesus que eu conheço tem liberdade nisso daqui? Aí sim, eu tenho que reafirmar, já que esse texto fala sobre isso também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que se relacionar com Jesus e a gente ter um relacionamento de alguém que não tem nada a ver com Jesus, são duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Tem sim. Tem sim. Normalmente quando algum jovem me procura para conversar, para falar sobre esse assunto de namoro, sobre encontrar uma pessoa legal e tal, e eu acho legal conversar sobre essas coisas. Às vezes a gente fantasia um pouco isso, na ideia de que a gente deve orar, pedindo para Deus pegar essa pessoa e colocar essa pessoa dentro de uma caixa de presentes, e colocar um laço bem bonito nessa caixa de presente, e colocar uma etiquetinha com o nosso nome escrito naquela caixa de presente, para que qualquer pessoa quando vê, vai ver, é o nome do fulano de tal, então eu não vou tocar. E Deus vai pegar a gente e vai tirar a gente do lugar onde nós estamos e vai colocar a gente no outro lugar e vai pegar essa grande caixa de presente e vai colocar na nossa frente. E aí essa pessoa, ela vai cair, ela vai aparecer na nossa frente, do nada. Não é assim que acontece. Somos nós que escolhemos a pessoa com quem a gente quer se relacionar. Mas pastor, a gente não tem que encontrar uma pessoa dentro da vontade de Deus, a pessoa certa segundo o coração de Deus? É isso mesmo. E Deus tem o plano dele muito claro sobre os nossos relacionamentos, sobre a pessoa que a gente vai se unir a ela para a gente ter um relacionamento legal e tal. A vontade de Deus é bem clara sobre isso. Está na palavra. Josué capítulo 23, a gente está vendo aqui, fala já um pouco sobre isso. Mas no final das contas, quem é que vai fazer a pergunta, quer namorar comigo? É Jesus? Ou sou eu? É a gente.
quem é que vai dizer sim ou não? É Jesus? Ou sou eu? Sou eu, somos nós, gente. Então o que Deus faz é deixar sobre as nossas vidas a influência dele, a verdade dele. E a gente então vai tomar a decisão, o posicionamento. É sobre esta verdade que eu quero viver. É sobre o governo de Jesus, a influência dele que eu quero viver a minha vida. Até para encontrar a pessoa certa. E uma das coisas que a Bíblia diz é, se você vai se envolver com alguém, se você vai dar o seu coração para alguém, para se unir com uma pessoa, dá uma prestada de atenção se a influência que dirige a vida dessa pessoa é a mesma influência que dirige a tua. Porque você consegue visualizar um relacionamento onde cada um quer ir para um lado? Você já parou para pensar nisso? Ah, a gente se gosta, mas vamos viver? Ok. Aí um quer ir para a direita, o outro quer ir para a esquerda. Aí ficou ruim, aí complicou, o clima já mudou entre o casal. Mas eu vou falar para você, tá cheio de situações assim. Porque vai se envolvendo e vai achando, não, depois vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Deus é bom, Deus é Pai. Ele vai agir, Ele vai pôr a mão, Ele vai fazer acontecer. Mas eu amo Ele, mas eu amo ela. E a palavra de Deus está aqui falando com você e comigo. Não é assim. Tome cuidado com quem você ama. Tome cuidado com aquilo que você liga ao teu coração. Tome cuidado com aquilo que você coloca, traz para dentro da sua vida. Essa questão de mistura, de misturar alianças, ou seja, ter mais que uma aliança na vida, ela só traz coisas ruins. E é por isso, galera, que a mensagem que eu tenho para nós aqui nessa noite é nesse sentido. A palavra que Deus tem para você e para mim hoje é: tenha um amor só na sua vida. Porque ninguém está preparado para ter na sua vida mais que um amor. Ninguém consegue ter na sua vida, viver direito, viver de maneira verdadeira, viver de maneira abundante, viver de maneira certa, tendo mais que um amor na sua vida, tendo mais que uma aliança na sua vida. Teve uma vez que Jesus, ele trouxe esse assunto, mas sobre um outro contexto. Falando sobre riquezas, falando sobre bens. Aí a declaração que Jesus fez foi: vocês não podem servir a dois senhores. Porque ou vocês vão agradar a um e desagradar ao outro, ou vocês vão seguir a um e deixar de seguir ao outro. Portanto, entenda o seguinte: não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da riqueza, ou seja, é o demônio da riqueza. Porque por trás de cada figura de divindade que não seja o Deus verdadeiro que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, é um demônio escondido, disfarçado na figura de uma divindade, de um Deus. Não é possível, ninguém consegue, ninguém suporta ter dois amores ou mais, ninguém suporta ter duas alianças ou mais. A gente vive nesse tempo. Lembra-se daquele negócio que eu falei no começo? Sobre as ideias, sobre os papos diferentes que entram na roda? Isso é uma das coisas que se fala hoje. Já existe hoje em dia um debate forte, até no sentido de mudar as leis para tornar totalmente legal, possível, aprovado, correto, relacionamento com qualquer quantidade de pessoas. Já existe e estão trabalhando para tornar isso possível. Nas leis. Aí não dá nem para falar casal, né? Não sei nem que nome se dá isso. Mas algum tempo atrás eu estava vendo uma reportagem falando sobre isso.
na internet sobre relações, vamos dizer assim, onde haviam 2 mulheres e um homem. Relação onde haviam 3 mulheres, onde um era do outro ali. Ou mais ainda. A influência, o papo que a gente ouve por aí, qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu não estou fazendo mal a ninguém. Não é assim que começa a conversa? A justificativa, a tentativa de justificar. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu quero fazer. É a minha vida. Não tem problema nenhum. É o amor. É em nome do amor que a gente está fazendo isso. Mas a única coisa que não foi dada atenção aí é que não se deixou entrar o que Deus tem a dizer sobre isso, para falar, olha, cada mulher deve ter o seu homem. Cada homem deve ter a sua mulher. Ou seja, um relacionamento não cabe mais que 2 pessoas. Não cabe. Não é possível. E 2 pessoas de sexo, gênero, que você quiser usar aí, hoje em dia o negócio está bem largo, né? Diferentes. Um homem e uma mulher. É o suficiente, é o completo, é o saudável, é o abençoado. Qualquer coisa fora disso é tentar fazer correto algo que não funciona. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É a mesma coisa que tentar fazer a rede elétrica de uma casa com água e sabão. É possível isso acontecer? Não, não é possível. Porque a corrente elétrica ela precisa ter os 2 lados, os 2 fluxos. Agora joga água no lugar onde tem corrente elétrica. O que acontece? Curto circuito. Por quê? Porque mistura tudo. Não funciona. Não vai funcionar. Não vai haver o propósito de a energia sair daqui e ela fluir e chegar até aquele ponto e fazer funcionar o que está ligado a ela. Essa é a chamada de atenção que o Senhor faz ao seu povo. E a gente está aqui nesse ambiente de adoração. E nós somos o povo que estamos ouvindo a voz de Deus. A palavra de Deus falar comigo e com você. Coloca algo no seu coração. É o que o Pai do céu pede. Em nome do seu amor. Você não pode ter mais que um amor na sua vida. Não é possível. Porque mais que um amor, porque mistura, porque mais que uma aliança, só vai trazer desgraça. É o que é dito nesses versos aqui. Desgraça significa estar num ambiente fora da graça. Uma das expressões que significa graça é favor. Então nós estamos falando aqui que ter mais que uma aliança, misturar caminhos, influências na nossa vida, faz com que a nossa vida saia de debaixo do ambiente do favor de Deus. É como que Deus dizendo, olha, eu olho para você, eu tenho um plano na sua vida, eu estou totalmente interessado em me relacionar com você, em manifestar a minha glória na sua vida, mas eu estou dizendo, eu sou o teu Pai que está nos céus. A minha graça está aqui. Aí a gente vem para cá e a gente pede, Pai, dá para mexer a sua mãozinha e colocar ela em cima de mim aqui? E o Pai falando, não, é aqui que é o ambiente onde eu demonstro o meu favor e a minha graça. Eu tenho um compromisso com uma vida desta forma. Então, gente, a gente se unir, a gente criar alianças com outros amores, colocar outros amores no nosso coração, só vai trazer desgraça, só vai trazer retrocesso. O próprio Deus está falando aqui, por meio de Josué, olha, vocês têm vivido 40 anos avançando. O meu processo tem se cumprido nas vidas de vocês. Eu libertei vocês do Egito.
Eu formei vocês durante 40 anos à medida que vocês andavam no deserto. Eu deixei para vocês as minhas leis. Eu organizei vocês como um povo. Eu deixei a vocês a minha adoração. Tudo certinho. Eu compus vocês de uma maneira muito bem elaborada, saudável, debaixo da minha bênção e tal, para que vocês estivessem prontinhos para entrar na terra da promessa, para entrar na terra da minha vida, onde a minha vida se manifestará de maneira livre, aberta. Enfim, não retrocedam. Vocês saíram do Egito, da terra da mistura, da terra dos vários amores, para entrar numa nova terra, junto comigo. Não voltem a ser como o povo do Egito. Não confundam, não misturem o seu coração com outros amores. Porque isso só vai trazer retrocesso nas vidas de vocês. É a mesma coisa que dar um passo para frente e dar 2 para trás. Você está se movimentando, e aí, está se movimentando? Estou me movimentando. Mas andando para onde? Para trás. Está voltando a ser algo que você não era mais e já tinha se libertado disso. Agora é voltar a ser. Esses dias aí para trás, estava conversando com um amigo que eu fiz recentemente. E ele também é um cristão. E ele estava compartilhando, teve uns dias aí que eu estava deixando meio de lado, eu comecei a ficar muito ocupado, e eu estava deixando de lado esse negócio de buscar a presença de Deus, sabe, de intimidade, de oração, de louvor, de me alimentar da palavra, e até mesmo do congregar, do estar no meio do povo, da família de Deus, sabe. A minha vida está meio fraca nestas coisas. E eu já estou começando a sentir que eu estou diferente. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu com você? De você ficar um tempo mais afastado da presença. De você ficar um tempo, alguns dias, algumas semanas, um pouco mais distante da comunhão. E perceber que chega uma hora que o teu coração começa a mudar. As palavras que você usa... Opa, nossa, que conversa estranha. Eu estou dando risada com umas brincadeiras que antes eu não fazia. Eu estou usando umas palavras pesadas que eu não estava acostumado a usar essas palavras. Opa, o que está acontecendo? Que coisa estranha. Eu não estou mais sentindo falta da comunhão. Eu não estou mais sentindo falta de buscar a presença. Tem alguma coisa mudando. Qual que é o nome disso? Retrocesso. Deu um passo para uma nova vida, mas coisas aconteceram e voltou atrás para a velha vida. A gente ter mais que uma aliança, a gente ter mais que um amor no nosso coração só traz retrocesso, só traz destruição. E inclusive é isso que ele fala. O Senhor, por meio de Josué, vai dizer, olha... Você sabe que vocês enfrentarão batalhas nas vidas de vocês. Isso é uma coisa que a gente sabe. Todos nós temos as lutas do dia a dia, né? Cada um tem as suas lutas, os seus desafios, enfim. Só que o que Deus fala ao povo sabe por que vocês têm vivido como vencedores? Porque eu tenho lutado as batalhas de vocês. As vitórias que vocês têm experimentado, a libertação da escravidão, a libertação da perseguição, a libertação das armadilhas, dos ataques do inimigo, tudo é porque eu tenho lutado as suas batalhas, porque eu sou um Deus de alianças e eu sou fiel e honro a aliança que eu faço. Agora, se você misturar o seu coração e começar a trazer para dentro da sua vida outros amores, eu quero dizer uma coisa para você, eu não poderei lutar pela sua vida, porque a nossa aliança está sendo desrespeitada. Porque você está me colocando para fora da sua vida. Entenda o seguinte, que a palavra de Deus vai dizer, e seja sempre Deus verdadeiro e o homem mentiroso. A palavra de Deus vai dizer, ainda que o homem seja infiel, Deus sempre permanecerá fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo.
Então, nessa situação que está sendo colocada aqui, não é Deus que está mudando. Uma hora Ele está lutando por nós, outra hora Ele está deixando de lutar por nós. Não! É porque antes nós estávamos lutando com o Senhor. Mas houve um momento onde a gente virou para Deus e falou: Deus, eu acho que eu estou pegando o jeito de fazer a coisa. Vamos fazer o seguinte, fica para fora da minha vida, deixa eu enfrentar as batalhas sozinho, porque eu acho que já está dando certo, eu já sei me virar sem o Senhor na minha vida. E as derrotas começaram a acontecer. Às vezes até mesmo em situações que para nós já estavam se tornando mais simples de lidar. Mas é porque a gente perde de vista que do Senhor é a guerra e do Senhor é a vitória. E a promessa que a palavra de Deus traz em Romanos capítulo 8 é que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não somos mais do que vencedores porque a gente é mais valente que a rapa. Nós não somos mais do que vencedores porque a gente é mais forte que os outros. Nós somos mais do que vencedores porque o leão da tribo de Judá, porque o rei valente vencedor, todo poderoso, insuperável, ele luta pelo seu povo. Ele fala: eu não vou poder lutar por você, porque entrou outros amores. E você me colocou para fora da sua vida. E depois não estranhe se você começar a experimentar derrotas, destruição de coisas que haviam sido edificadas de uma maneira gloriosa, porque a minha presença era real na sua vida. Não coloque o grande amor da sua vida para fora. Não coloque o grande amor da sua vida para fora. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem ou já teve, e eu não estou falando de Deus agora, tá? Então deixa Jesus de lado, só agora, nessa ilustração aqui. Quem aqui já teve ou até tem ainda um grande amor na sua vida? E eu estou falando de um cara ou de uma menina mesmo. Alguns aqui. Ok, obrigado. Pode baixar. Vou falar uma coisa para vocês. Então alguns de vocês vão entender muito bem o que eu vou falar agora. Uma das coisas muito gostosas de a gente ter um grande amor na nossa vida é que a gente sente segurança. Antes a gente sentia um frio gelado batendo na orelha, assim, um negócio estranho, sabe? Antes a gente ficava assim o tempo todo cuidando do nosso cabelo, assim, pensando: será que tem alguém que vai se importar? Será que tem alguém que vai olhar para mim? Será que tem alguém que vai, enfim? Mas quando a gente encontra o grande amor, a gente percebe: eu estou seguro. Eu me sinto tão bem com esse grande amor. É tão gostoso, cara, é um negócio aconchegante. Uma coisa tão legal, tão saudável. Uma coisa tão bonita, tão abençoadora, sabe? Essa segurança. Agora sim, volta a Jesus. Essa segurança que a gente sente quando Ele, e só Ele, é o grande amor da nossa vida. Agora eu não estou falando de pessoas. Agora eu estou falando da pessoa. O amado dos nossos corações. Aquele que nos amou, aquele que olhou para nós como ninguém olhou. Até mesmo o grande amor da sua vida não olhou para você do jeito que Jesus olhou para você. O grande amor da sua vida não conhece você do jeito que Jesus conhece você. Não sabe do âmago do seu coração. Não sabe, às vezes, das coisas estranhas que não fazem sentido que passam pela sua cabeça. Dos desafios que às vezes pode ser coisa normal para os outros, mas para você é algo que ainda é algo a ser enfrentado. Mas Ele sabe. E Ele vai dizer por meio do profeta: ainda assim, apesar de tudo isso, eu quero dizer uma coisa a você, uma declaração de amor. Com amor eterno eu te amei.
com fidelidade, com misericórdia. Até hoje eu estou aqui diante de você falando com você. Eu quero te atrair, eu quero ganhar o teu coração. E a gente ter uma aliança só. Você não precisa de outra. Um bom relacionamento faz a gente se sentir seguro. Faz bem pra gente. Um bom relacionamento é saudável. Ele é cheio de vida. Ele aformoseia o nosso rosto. Ele nos anima. Ele vira combustível para tudo na nossa vida. Um bom relacionamento ele faz a gente se sentir seguro. Porque a gente não precisa se esforçar para a gente ser aceito, para a gente ser um tipo de pessoa que possa ser aceito pelos outros. Jesus nunca vai colocar fazer esse tipo de violência com você nem comigo. Jesus, ele vai te aceitar, ele vai te amar do jeito que você é. Você não precisa ser um palhaço, uma palhaça, todo engraçadão ou engraçadona para Jesus aceitar você. Você não precisa ser um artista dando piruetas para Jesus aceitar você. Você não precisa aumentar o nível do seu QI, da sua capacidade de raciocínio lógico para Jesus aceitar você. Você não precisa pagar para Jesus aceitar você. Você não precisa fazer uma plástica para Jesus aceitar você. Você não precisa ficar marombado com o corpo saradinho, todo riscadinho, perfeitinho para Jesus aceitar você. Ele conhece o teu coração. Ele olha para você e diz: eu te criei, eu amo você do jeito que eu fiz você. Tem coisa melhor do que isso, gente? Tem lugar de segurança melhor do que esse, gente? Esse é o Jesus. Esse é o amado dos nossos corações. Você pode fechar os seus olhos? Eu quero convidar você para a gente sondar um pouquinho o nosso coração agora. Eu quero convidar você para a gente dar uma checada. Eu vou dizer para você, galera, a nossa geração, acredite no que eu estou falando, no que eu vou falar para você agora. Você e eu estamos de olhos fechados, a gente está aqui num mover, num espírito de oração. Nunca houve uma geração na história da humanidade tão intensa, tão cheia de coisas para se ocupar como a nossa geração. E sabe o que isso significa na prática? É que também nunca houve uma geração que foi tão tentada e seduzida com outros amores para se colocarem no lugar de Jesus na sua vida do que a nossa geração. Então, para que a gente não estrague a nossa vida, a gente não se perca, a gente precisa se posicionar. A gente precisa se colocar de verdade decidido qual é o verdadeiro e o grande amor da nossa vida. E a gente decidir e resolver no nosso coração, entendendo, Jesus está falando com a gente hoje à noite. Não há lugar para 2 amores, não há lugar para 3 amores, não tem tanto espaço assim. Então a gente tem que resolver, a gente tem que deixar um pouco de lado o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, se a gente vai receber crítica, se a gente vai receber aplauso, seja lá o que for, e a gente pensar qual é a vida que a gente quer viver, a partir deste momento em que a gente está no encontro com Jesus, em que a gente está aqui diante de Jesus, nesse ambiente onde Jesus está falando com você e comigo, e Ele está chamando, Ele está deixando essa palavra de alerta, de chamada de atenção, para a gente despertar, para a gente observar, queridão, queridona. Será que você não anda permitindo que outros amores cresçam e tomem o lugar do seu coração? Será que a sua vida não acabou por ser tomada
por outras grandes paixões que não tem nada a ver com Jesus. E você está achando que não dá nada. Não tem problema, porque uma coisa é o natural, outra coisa é o espiritual. E é possível eu ficar com Jesus no espiritual e no natural trazer outros amores para a minha vida. Não, queridão, não, queridona, não é assim. Um relacionamento, uma aliança verdadeira, ela traz Jesus para tudo na nossa vida. E se eu tenho uma aliança no meu coração com Jesus, qualquer relacionamento, qualquer ambiente, qualquer coisa na minha vida em que eu não possa viver com Jesus, na presença de Jesus, livremente, isso então não servirá mais para mim. Eu não quero mais que isso faça parte da minha vida. Talvez tenha um aplicativo no seu celular. Um aplicativo no seu celular que, assim, não tem nada de errado com aquele aplicativo. Mas para você tem. Na sua vida tem. Aquele aplicativo acabou por tomar a sua vida, o seu coração, de tal forma que tem se tornado o grande amor da sua vida. E ele está te afastando de Jesus. Aquela pessoa que mal há, é um relacionamento, tem amor envolvido. Mas aquela pessoa está trazendo sobre a sua vida um tipo de influência que não tem nada a ver com Jesus. Não tem problema nenhum ser um colega, não tem problema nenhum ser um amigo, não tem problema nenhum ser um vizinho que cumprimenta respeitosamente, que conversa. Mas fazer uma aliança, isso está te afastando do grande amor da sua vida. Ou seja lá, qualquer outra coisa. Você sabe, você consegue identificar. O Espírito Santo está mostrando para você agora. E essa palavra, ela vai encorajar você e eu. A gente tem que fazer uma higiene. Está na hora de fazer uma faxina na nossa vida. Está na hora de a gente acreditar de verdade na palavra de Deus que diz: não é possível ter mais que um amor na nossa vida. Então é tempo de fazer uma revisão. É tempo de fazer alguns consertos. Para a gente voltar ao primeiro amor. Para voltar ao grande amor. Para voltar a manter aquela aliança que é a única, que é eterna, que dura para sempre. Aquela aliança que gera na minha vida um ambiente que me leva a um lugar de segurança, onde ali eu sou aceito, onde ali eu sou amado, onde ali eu sou conhecido. E não importa se gostam ou se não gostam, não importa se concordam ou se não concordam, não importa se eu tenho muitos seguidores ou poucos seguidores. O que importa é que naquele lugar eu estou seguro. Queridão, queridona, vem para esse ambiente com Jesus. Ele está te convidando nessa noite. Essa é a palavra de amor que Ele tem para você. O coração dele nunca mudou em relação a você. O que Ele está querendo agora é saber, e o teu coração vai mudar em relação a Ele? Ou você vai continuar fechado, aliançado para sempre? O grande amor da sua vida é Ele, é Jesus, é o teu Salvador, é o Rei, é o valente guerreiro que cuida de você, que te conhece, que te dirige, que te traz para a intimidade do Pai, que te traz para a família do reino eterno de Deus. E Ele nunca vai falhar com você. Ele nunca vai trocar você por outro, por outra. Ele nunca vai deixar que nada nem ninguém se coloque. Da parte dele, Ele nunca vai deixar que nada nem ninguém se coloque entre vocês. Se para você esse está sendo um tempo de fazer
essa faxina, essa revisão, esse conserto de vida com Jesus. Então eu gostaria de convidar você a gente orar juntos, tá bem?